Olá, tudo bem com você? No Idônea, exercitando seus músculos espirituais de hoje, nós estaremos falando sobre Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Estamos fazendo o nosso estudo pautado no Evangelho de Lucas, onde aprendemos um pouco, crescemos na graça, no conhecimento de tudo aquilo que o Mestre disse ou parte daquilo que o Mestre disse para a nossa edificação. Nessa passagem, no capítulo 9, dos versículos 10 ao 17, nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes também. Nessa narrativa, os discípulos retornaram, trazendo o histórico, do que Jesus indicou para eles, nos versículos anteriores. Jesus encaminhou-os, pediu que eles ensinassem sobre o reino de Deus e curassem, que não levassem nada. E eles retornaram dando esse histórico, esse feedback para o mestre. Com isso, o mestre retira-se com os discípulos para um lugar deserto na cidade de Betsaida. Só que a população, a multidão ficou sabendo e começou a seguir o mestre. O interessante nessa passagem é que muitas das vezes o que a gente planeja não sai exatamente como a gente gostaria que saísse. O resultado às vezes não vem no formato que a gente desenhou. E nesse caso, o que Jesus fez? Ele recebeu essa multidão, ele ensinou essa multidão, ele curou os que precisavam de cura e ainda por cima os alimentou. Jesus era muito paciente. E você tem sido paciente quando as coisas não saem exatamente como você imaginou? Ou a sua atenção, a sua dedicação está relacionada ao retorno que você pode ter? Você tem feito acepção de pessoas? Tratando muito bem, tendo paciência com aqueles que podem te beneficiar, ignorando aqueles que estão precisando de uma palavra, de um alimento? Nessa passagem, Jesus responde isso para os discípulos. Porque a multidão era muita, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando os discípulos chegam para Jesus e falam, vamos dispersar essa multidão, Jesus, não, dá-lhes voz de comer. Mas eles respondem, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Mas o nosso Jesus nos dá esse exemplo de que a nossa falta de recurso não pode nos cegar com relação ao poder de Deus. Nós precisamos entender que o poder de Deus não é limitado pela nossa incapacidade, pelos nossos recursos, mas precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que possamos, nesse dia, focar naquilo que Jesus nos ensinou, confiar que Ele está cuidando de todas as coisas e que nós precisamos ter paciência, porque às vezes a resposta que precisamos está no socorro que a gente dá. Uma semana abençoada para você. Que Deus te abençoe. A paz.